Eu sou Douglas e vou apresentar a segunda entrega do Robotor. Foram adicionados novos casos de uso, dentre eles Continue Energy Placement e Continue Robot Movement. Esses casos de uso foram adicionados porque Place Energy e Move Robot precisavam de duas ações para um movimento. Place Energy precisava de uma ação para selecionar a energia a ser colocada e outra ação para selecionar a posição a ser colocada. E Move Robot precisava de uma ação para selecionar o robô e outras ações para selecionar as energias a serem consumidas. Depois, no fim de cada movimento, é aplicado um movimento. Então em Apply Energy Placement, Apply Robot Movement e Apply Get Energy que é efetivada o movimento e são salvas as alterações no tabuleiro. Update State alterna o turno dos jogadores ou então verificando se a partida acabou, ele consegue registrar quem venceu. O fim da partida é verificado por Checkmate End, que é chamado quando um movimento de pegar energia é efetivado, já que o fim da partida só vai acontecer quando acabar uma energia nas pilhas, uma pilha de energias do tabuleiro. Receive Move também faz uso de Apply Energy Placement, Apply Robot Movement e Apply Get Energy, porque esses só utilizam uma instância do movimento enviado pela rede e simplesmente aplica no tabuleiro. Então o estado é atualizado. O estado só pode ser atualizado depois da aplicação do movimento, porque o movimento ele pode depender de quem que é o jogador, de quem que é a vez. Então, no movimento dos jogadores, eles podem ser de Place Energy. Em Place Energy, a primeira etapa é a seleção de uma cor. Então ele vai selecionar uma pilha do suprimento pessoal. Então vai ser verificado se o suprimento pessoal é do jogador da vez. Se for do jogador local, do jogador que está selecionando. Se for a pilha do jogador que selecionou, ele vai verificar se não existe nenhum movimento em andamento. Se for o turno dele, ele vai verificar se a pilha do suprimento pessoal dele não está vazia. Se não estiver vazia, ele vai registrar o movimento em andamento com uma instância de movimento de Place Energy. Então eu tenho um Place Energy e essa instância vai ficar no domínio do problema, no board, uma instância em Move in Progress registrada. Então através dessa instância eu vou poder verificar se tem uma jogada em andamento e qual tipo de jogada em andamento é e quais são as informações da jogada. E ela pode assumir também um Move Robot. Ela não vai assumir Get Energy porque Get Energy é feito em um passo só. Então, quando eu faço aquilo, a aplicação um Place Energy, eu salvo a minha instância com a cor selecionada. Eu vou agora então, na próxima vez que eu selecionar o tabuleiro, ele vai verificar se existe algum movimento em andamento e vai verificar que tem e que é um movimento de colocar uma energia. Vai verificar a vez, vai verificar se a posição selecionada é vazia e vai registrar a posição selecionada caso ela for vazia. E tendo isso, ele tem uma instância completa, as informações necessárias para aplicar o movimento. Ele vai aplicar o movimento e vai atualizar o estado, apresentar o estado e enviar o movimento para o jogador remoto. Na aplicação da energia, no Energy Placement, ele simplesmente vai pegar a energia, a cor registrada e vai criar uma energia, vai colocar na posição do tabuleiro e depois vai decrementar da pilha do jogador da vez. Outro movimento que pode ser feito é o de pegar a energia do tabuleiro. Então ele vai pegar
vai selecionar uma pilha do tabuleiro, vai verificar se não tem nenhum movimento em andamento, se não tiver, vai verificar se é a vez do jogador e vai verificar se o suprimento pessoal dele está cheio. Se não tiver cheio, ele vai registrar a cor selecionada numa instância de movimento, vai aplicar, vai atualizar o estado, vai atualizar a apresentação e vai enviar para o jogador adversário. Na aplicação do estado, da aplicação de pegar uma energia, ele vai incrementar a cor, a pilha da cor registrada no suprimento pessoal do jogador da vez, vai decrementar do tabuleiro, da pilha da mesma cor do tabuleiro, e vai verificar o fim da partida. Vai verificar o fim da partida, vai verificar se o tabuleiro tem alguma das reservas de energia pública está vazia. Se alguma delas está vazia, ele vai passar por todo o tabuleiro, contabilizando as posições dos robôs, verificar qual é que é o lado que tem mais robôs. O lado que tiver mais robôs é o do vencedor, daí ele verifica qual é o lado de cada um e vai registrar o vencedor de acordo com o seu lado. Temos movimento também de movimento do robô, que ele seleciona uma posição no tabuleiro. Se não tiver nenhum movimento em andamento, ele vai verificar o turno, vai verificar se a posição selecionada tem um robô e se é possível mover esse robô. Se é possível mover o robô, ele vai criar uma instância de Move Robot. Na criação dessa instância, ele vai registrar a posição do robô. Então ele vai próxima vez que ele selecionar o tabuleiro, ele vai selecionar uma posição, ele vai verificar se o movimento do robô está em andamento. Se o movimento do robô estiver em andamento, vai verificar a vez, vai verificar se o local selecionado tem uma peça compatível, uma peça de energia compatível com o robô que tinha sido selecionado, que está lá registrado na instância de Move in Progress. Se essa peça selecionada for alcançável da última posição selecionada, ele vai verificar também se já não foi registrada essa energia e vai então passar para a instância de movimento em andamento. Se não pode fazer mais nenhum movimento, ele vai aplicar igual os outros e mandar para o adversário. Se ainda dá de mover, ele vai voltar ainda para o mesmo estado e vai permitir que ele selecione mais energias, vai obrigar que ele selecione mais energias. Se por algum acaso ele seleciona uma energia que já está registrada ali, que ela, apesar de ser alcançável, já está registrada, é como se ela não tivesse no tabuleiro. Então ele vai vir aqui e vai dizer que a energia já está selecionada. Se ele selecionar uma energia que não é alcançável, ele vai dizer que ela não é alcançável, porque da última posição que foi selecionada. Da última posição que ele foi selecionada, porque ele pode fazer sucessivas seleções de energia, igual num jogo de damas, em que eu posso saltar sucessivas peças. E nesse aqui tu não salta por cima, o robô ele para na posição, passa por cima da energia, então ele pode passar por cima de energias sucessivamente. Então ele vai verificar se ela é alcançável da última energia selecionada e também levando em consideração tudo isso, as energias que já foram escolhidas. Aí ele vai registrar isso na instância. Quando não tiver mais nenhum movimento a se fazer, ele vai enviar para o adversário, vai aplicar. Essas notificações, esses erros existem nos movimentos todos. Inclusive, dependendo do movimento, se tiver algum movimento em andamento, se não tiver um movimento em andamento, então não é de interesse desse Continue Robot Movement tratar a mensagem. Então seria quando eu seleciono um lugar e não tem nenhum movimento em andamento, certamente vai ser um Move Robot que vai tratar, que vai poder passar dessa primeira parte. Se tem um movimento em andamento, mas não é um movimento de robô, então vai ser o Continue Energy Placement. E se for um movimento de robô, vai ser esse aqui que vai conseguir passar. Aí cada um registra as suas notificações, vai mandar sua notificação. Quando ele selecionou uma posição inválida, ele limpa a instância do movimento. Isso é válido também para o Place Energy.
Quando ele seleciona uma posição inválida, ele limpa a instância do movimento e permite que ele faça o movimento de novo do zero. Agora, na recepção do movimento, ele identifica o movimento, que ele recebe um movimento como uma instância de move, e ele tem essas subclasses, pode ser esses subtipos aqui, apply robot movement. Dependendo disso, ele faz um apply para cada tipo, né? Pode ser o movimento robô, um place energy, um get energy. E depois ele atualiza o estado. Então ele atualiza o estado ou na recepção do movimento ou na efetivação por parte de um jogador de um movimento. Se é o fim da partida, na atualização do estado, ele vai pegar o vencedor, porque já passou pelo check match end, já foi registrado o vencedor. Ele só vai pegar o vencedor e vai botar o nome dele. E vai limpar também a instância de movimento, independente do andamento. Isso é mais importante pro match in progress, porque no fim ele precisa que a instância seja limpa para que não chegue numa próxima jogada e ele ache que ainda está um movimento em andamento, mas não está. Então ele vai trocar os turnos, vai pegar o jogador atual e vai mostrar o jogador atual. Agora os diagramas de sequência. Eu tenho um movimento de place energy. Place energy. Então, sendo uma chamada select from personal supply, ele vai ter o color de boolean para a cor da reserva pessoal, da cor da energia que ele escolheu, e também qual é que é o dono dessa reserva pessoal que ele escolheu. Aí em board, ele vai pegar o jogador, vai verificar qual é a cor dele e vai comparar para ver se ele é o dono da reserva pessoal. Se ele for o dono da reserva pessoal, ele vai verificar o turno, vai verificar se tem essa energia realmente na reserva, se a pilha não está vazia, e daí ele vai vai criar a instância do movimento em andamento de place energy. Caso tenha alguma coisa errada, ele vai notificar a mensagem. Então, continue energy placement. Ele vai selecionar uma posição, vai ter a posição, ele vai verificar se está em andamento, se estiver em andamento, vai verificar o turno, vai pegar a peça na posição que ele selecionou, vai verificar se a peça não é vazia, se ela é vazia, e se ela não tiver nada naquela posição, né, porque a peça vai ser vazia, ele vai setar a peça na posição. Isso no Move in Progress. Aí, dado isso, ele vai setar o lugar da instância de movimento em andamento e vai chamar o Apply Energy Placement com essa instância de Move in Progress. Vai finalizar que vai fazer o Update State e também a apresentação e o envio do movimento através do NetGame Server. Mesma coisa de utilizar essa flag de end na mensagem e fazer essas atualizações vai acontecer no Move Robot, no Continue Robot Movement, na verdade. Então seleciona uma posição no Move Robot, se não tem nenhum movimento em andamento, tem que ser, ele vai verificar o turno, se for o turno, ele vai pegar a peça na posição, se a peça tiver um robô, que ela não pode ser nula também, peça não nula, ela vai ter que ser não nula e vai ter que ser um robô, e vai pegar o tipo, né, e vai verificar se ele pode mover daquela posição. É uma função do board, vai verificar as posições ao redor, vai verificar se ele pode mover. Uma função bem simples. Vai verificar o switch case das posições adjacentes. Vai criar a instância de movimento em andamento com a posição do robô. E isso vai fazer com que ele caia no Continue Robot Movement. Nisso ele vai selecionar uma posição também. Se for a vez dele tiver um movimento
de robô em andamento, ele vai pegar a peça na posição, vai pegar o robô, vai verificar se é compatível. Se for compatível, ele vai verificar se é alcançável a partir da última. Se for alcançável a partir da última, ele vai verificar se não está já registrado. Se não tiver já registrado, aí então ele vai poder verificar se pode mover. Ele já faz o registro, né? Já faz o registro na instância, daí depois ele verifica se pode mover para ver se ele vai finalizar a jogada aplicando o movimento do robô ou se ele vai deixar continuar de novo ainda. Se ele finalizou a jogada com o end ali, ele vai fazer o envio da jogada, vai atualizar o estado. E get energy já foi. Get energy vai simplesmente selecionar uma energia do tabuleiro, se for a vez do jogador e a sua energia não estiver cheia, ele vai aplicar a energia com um boolean diretamente, sem o movimento. Isso mesmo. Vou atualizar o estado e aqui não está o envio para o adversário. Faltou o envio para o adversário. Na recepção na aplicação de pegar uma energia, ele simplesmente incrementa no jogador atual, no jogador da vez, e decrementa do tabuleiro. Se saber o jogador atual, ele pega o turno do jogador também. Para o Energy Placement, ele pega a posição e a cor, e ele vai saber a cor pelo boolean aqui. Se for uma energia, ele vai criar uma nova peça de acordo com o tipo aqui e vai colocar na posição. E dependendo da vez, qual é o jogador da vez, ele vai decrementar da sua energia da cor correspondente. O Robot Movement, ele vai ter um movimento, né? Todos eles iniciam com uma instância de move. E ele vai iterar pelo vetor do movimento, pelas peças selecionadas, o robô e as energias seguintes, e vai removendo elas do tabuleiro, vai pegar o robô, vai remover o robô da posição inicial e vai colocar o robô na posição final. A verificação do fim da partida, ele cria contadores para quantidade de robôs no lado branco, quantidade de robôs no lado preto. Aí ele verifica se algum está vazio, que é ou as energias brancas estão vazias ou as energias pretas estão vazias. Aí se algum deles estão vazio, ele vai percorrer o tabuleiro, vai pegando as peças. Se ela tem um robô, ele contabiliza. O lado preto é essa condição, o lado branco é essa. Se o jogador local for branco, ele vai fazer as condições levando isso em consideração. Aí, se o branco for, se a quantidade de robôs no lado branco for maior que a quantidade de robôs no lado preto, levando em consideração, faz as atribuições do vencedor. Se o movimento está em progresso, quer dizer, não, ele certamente vai definir que a partida não está mais em andamento. E update state. Receive move. No receive move ele recebe um movimento e dependendo do tipo do movimento, ele simplesmente vai executar a aplicação do movimento, atualização do estado e apresentação do estado. Em update state vai trocar os turnos, vai definir quem é o vencedor e limpar o movimento em andamento. A ordem dos casos de uso também se alterou. A maior alteração foi aqui logo depois
da recepção do início, que ele vai poder ser uma recepção de movimento, que vai invocar uma aplicação de um movimento e atualização. E também agora o Continue Robot Movement ou o Continue Energy Placement vai acontecer se for o turno do jogador e ter a condição de que agora vai ser um movimento de energia em andamento ou um movimento de robô em andamento. Verificação do fim em um Get Energy. E é isso. Essas são as alterações feitas.